Não tem muito o que dizer da história, porque essa é a parte 2, em que os personagens que sobraram vão ter de lidar com aquilo que sobrou do meio mundo, né, daquilo que sobrou de vivo. E isso é o máximo que dá para avançar sem entrar na zona de spoiler. O filme inteiro ele é bem grandioso e ousado. Ele trabalha muito bem o momento daqueles que sobraram, aqueles que sobreviveram, na verdade, e tem uma roupagem muito densa, uma coisa que é bem fúnebre. E com essa nuvem negra no ar, essa falta de esperança no ar, o filme investe em questões de laços pessoais e faz de uma forma tão bem feita que até o ser humano mais frio acaba sendo fisgado pelo que vem acontecer depois. Nos primeiros minutos acontece um murro na cara, a gente fica sem saber o que vai acontecer dali pra frente, e por conta disso o filme fica completamente imprevisível. E para dificultar ainda mais, os núcleos são feitos de formas desconstruídas. Ele segue por um caminho que você acaba não sabendo o que vai acontecer. E isso é legal porque, para quem não recebeu spoiler, é surpresa atrás de surpresa. Mesmo com toda essa desmontagem, o filme não é confuso. Para muitas pessoas, talvez a solução dentro do filme seja muito óbvia, talvez para algumas pessoas, para quem não viu o trailer, para quem não viu resenhas e críticas, mas a narrativa tornou tudo mais complexo. E isso coloca um peso a mais nos personagens, demonstrando para eles que eles ainda têm algo a perder. O tempo inteiro o filme ele te causa vibração, sentimentos, vontades de querer chorar, porque não dá pra falar se dá spoiler, mas o filme responde várias perguntas que ficaram em aberto. Inclusive ele fecha lacunas, ele se importa muito com isso, para ficar amarradinho. E ele vai crescendo à medida que vai avançando, a ponto de chegar uma hora em que você vai querer estar esmurrando a poltrona do cinema ou pulando, sabe? O ápice simplesmente é maravilhoso. Eu queria muito que ele continuasse, foi a minha única decepção, é que ele não se delonga, né? Ele não dura mais do que eu gostaria, e mesmo assim, nada sobra no filme, mesmo ele tendo quase 3 horas, e mesmo ele não tendo cenas pós-créditos. E sim, é a primeira vez que não tem cena pós-créditos, e isso causa ainda mais tensão no filme. E para entender e sentir a energia dos fãs, todo mundo que eu vi no cinema, em vários momentos, aplaudir, só quem realmente é fã vai acabar gostando. Apesar que eu acredito que qualquer um que tenha assistido a maioria dos filmes, ou o suficiente para entender Vingadores, acabe gostando demais. Você vira fã, mesmo que não seja um fanático de sair comprando pôsteres e miniaturas, mas você sai recompensado do cinema, é muito bom. Veja porque vale muito a pena. Eu tenho uma leve sensação de que o primeiro Vingadores é um pouquinho superior, mas eu diria que tá equiparado e não tá ao mesmo tempo. Mas é uma coisa minha, porque alguns personagens estão ausentes nesse segundo filme, e isso me foi dado no primeiro filme, então por isso o filme se tornou um pouquinho maior. Mas o Vingadores 2, ele é incrível, porque a veia do filme é muito essa coisa de família, entregar uma coisa fechadinha e completa. O final, ele é bem bacana, mas ao mesmo tempo esquisito, ele vai por um caminho assim que você fala, hã? Mas o filme é perfeito, talvez analisando friamente o roteiro e tal, a história para ver se bate ou não, talvez é possível encontrar alguma falha. Só que durante o filme, quando você fica engajado, você não percebe nada disso. Toda a história tem que causar bons sentimentos e boas sensações em quem está acompanhando, então cumpriu muito bem com o seu papel. Entregou tudo que um fã de quadrinhos gosta, ele joga pra tela. Não dá pra saber o que vem pela frente, não tem cena pós-crédito, e enfim, sabe lá Deus o que vai acontecer. Quando eu decidi que eu queria escrever, isso aconteceu em razões de eu gostar de criar personagens e criar mundos, universos e tal, e com isso passar alguma mensagem. Só que, mais do que isso, acontecia de que eu assistia a filmes, seriados, lia HQs, via animes, só que nenhuma das histórias me satisfazia. Elas acabavam não terminando da forma que eu gostava, ou então dava para melhorar certos pontos e eu não entendia por que o escritor da história ou a produção do filme não seguiu por um caminho que dava para melhorar aquilo. Em razão disso, eu falei, então eu vou escrever a minha própria história e eu vou colocar tudo que eu quero. Por isso que quando eu escrevi meu primeiro livro, o Volátil, na época, com as minhas capacidades, eu reuni tudo que eu tinha e joguei dentro dele,
e fiz coisas absurdas que eu imaginei que, por conta de orçamentos, seriados e filmes jamais filmariam. Mas Vingadores Ultimato, ele me deu essa recompensa, ele entregou tudo que eu sempre quis. E ele faz isso de forma narrativa, de efeitos especiais, de nostalgia. Eu já me empolguei, até me empolgo inclusive com O Senhor dos Anéis, com o último filme de Harry Potter, que eu vi no cinema também, foi incrível, com Game of Thrones também, que é uma... Mas Vingadores são 11 anos de filmes, né? Personagens com os quais a gente se apegou. E Vingadores é a cereja do bolo. Entrega tudo aquilo que eu sempre esperei. Talvez daqui a alguns anos ou sei lá, na segunda vez que eu for ver ou outras, talvez eu já não ache tanto, mas essa primeira experiência pra mim acho que é a mais importante. Ele te causa sensações indescritíveis em níveis estratosféricos. É um filme arregaço. A nota pra esse filme é nota 10. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam. E até a próxima. Falou!